Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. Nossa coluna de Direitos Humanos do dia de hoje pretende dialogar sobre um assunto que tem tomado bastante espaço em vários locais de mídia, seja internet, mídias alternativas, e um espaço talvez não tão expressivo nas grandes mídias, que é o assassinato da menina Ágata no Rio de Janeiro. É importante nós lembrarmos que um caso como Isabela Nardoni chegou a ocupar em certos momentos 30% do noticiário até em horário nobre, né? E aparentemente a morte de uma menina negra de uma comunidade pobre no Rio de Janeiro parece ter uma relevância, uma dimensão menor para a mídia. Bom, essa é uma observação e a gente não pode perder isso de vista, porque tem muito a ver com a maneira como nós olhamos nossa sociedade, inclusive sobre os nossos conceitos de violência, né? A morte de uma pessoa branca de classe média ou média alta parece ter maior repercussão do que uma pessoa negra das classes populares. Além desse aspecto, que nós não podemos deixar de mencionar, existem outras questões fundamentais. Se fala muito na violência no Rio de Janeiro, mas o fato é que o que mais tem crescido no Rio de Janeiro são as mortes de pessoas da população civil provocadas pela ação de policiais. Lamentavelmente, o governador Witzel, desde que tomou posse, na verdade já na campanha fazia esse discurso, mas depois da posse parece que isso se intensificou. Há um discurso governamental no Rio de Janeiro de autorização para matar, ou talvez mais que autorização, um estímulo a um aumento de mortes, porque há um discurso sobre o bandido bom, o bandido morto, mas o fato é que se nós olharmos os números das mortes praticadas pela polícia, nós vamos ver que lamentavelmente a grande maioria não é de pessoas que têm sequer passagem pela polícia. E diga-se de passagem, a obrigação da polícia é prender as pessoas que cometem crimes e não matar, já que no nosso país não existe, ao menos oficializada, a pena de morte. As pessoas são condenadas ou são presas em condição de suspeição, de indícios e de determinada necessidade antes da condenação, eventualmente, em situações excepcionais, mas pena de morte não. E o que tem acontecido é um aumento preocupante, né, absolutamente preocupante, o número de pessoas mortas pela polícia e pessoas que não têm nenhuma passagem pela polícia. Veja-se o caso da menina Ágata. Ora, o governador chegou a aparecer, e é importante registrar, num helicóptero, portando uma arma, dando tiros, elogia essas ações, que são ações de propaganda, ações midiáticas. Quando teve o caso do sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói, o governador chegou de helicóptero, dando pulos, comemorando, ou seja, uma propaganda ostensiva da violência policial. Há quem diga, e esse discurso é muito comum, tá com peninha do bandido, leva para casa. Não se trata de peninha do bandido. Agora, a menina Ágata era bandida? Por um acaso? Seus familiares, amigos, vizinhos? A grande maioria da população que mora nas comunidades, nos morros, nas favelas, no Rio de Janeiro, são bandidos? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas o discurso utilizado, recorrente, é o de que essas mortes são efeitos colaterais de uma política de segurança. E eu pergunto, e seria interessante conversar com a população do Rio de Janeiro, essas ações de violência policial têm aumentado a segurança da população? Por um acaso? Ora, a única maneira de melhorar, porque acabar, superar totalmente, talvez seja uma ilusão em vista dessa política de guerra às drogas, mas a única maneira de tentar minimizar essa mortandade é com inteligência policial, é com investigação policial bem feita. Nós temos exemplo aqui de Campinas,
Já se passaram 18 anos do assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos e o inquérito não chegou a lugar nenhum. Como vai se combater a impunidade pelas mortes se não se consegue investigar minimamente de forma decente? No caso do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle, mais de um ano já, são 560 dias, e sequer o julgamento daqueles que se apontam como os executores, os braços armados. Mas nós perguntamos quem mandou matar Marielle, não apenas quem matou. E não se chega a lugar nenhum. É essa investigação, é a inteligência policial que é fundamental para se enfrentar a criminalidade, a violência. E não a violência, não se combate violência com violência. E é impressionante o discurso do governador do Rio, parece ele ter orgulho. Quando ele pergunta para um policial, quando ele pergunta para um repórter numa entrevista coletiva se o repórter já tinha atirado, ele disse que não. E o governador trata de uma maneira banal o uso de armas. O uso de armas deve ser restrito às forças de segurança ou a outros cidadãos em hipóteses muito excepcionais, jamais de maneira massiva. Quanto maior a circulação em armas, maior a violência. Mas aparentemente o governo do Rio de Janeiro insiste nessa tese, alinhado ao governo federal. Jair Bolsonaro, antes mesmo de ser presidente, não escondia a sua concepção de aumentar a violência para combater a violência. Muito inteligente isso, né? Interessante, muito inteligente. Agora, investigação policial, né? Essa parte fundamental que é a inteligência policial, nisso não se investe nada. Então é lamentável que nós vejamos esse tipo de discurso das autoridades públicas, né? E se não um silêncio, mas uma pouca repercussão comparado com outros casos da própria mídia, por se tratar talvez de uma menina negra, pobre, de uma comunidade. Então deixar aqui nosso registro como militante de direitos humanos, do nosso repúdio a essa violência e a nossa esperança de que nós possamos refletir um pouco melhor sobre os caminhos para combater a violência e a questão da insegurança no Brasil. Não será com maior circulação de armas, não será com mais violência. Nós temos inteligência e investigação competente e eficaz para dar conta dos crimes que vêm acontecendo em nosso país. Fora isso, é apenas discurso demagogo, populista, que lamentavelmente só tem feito aumentar. O que nós temos visto a cada ano, mais mortes, milhares, 50 mil, 60 mil mortes de pessoas, mortes não naturais, mortes violentas. Não podemos ser coniventes com isso. Muito obrigado.